Shabbat Shalom, live de Shabbat. Sejam muito bem-vindos e hoje falaremos de Efésios capítulo 4. Então, se você está preparado, separa a sua Bíblia, já abre no livro de Efésios capítulo 4, que tem muita coisa bacana para a gente conversar. É uma satisfação estar aqui falando com vocês e uma coisa que é legal, assim, eu tenho tentado horários diferentes. Então, hoje eu tô começando a live às 16 horas. Semana passada eu fiz às 15 horas. Eu achei bacana, entrou bastante gente. E hoje a gente está às 16. Então, eu espero que seja um momento de bênção para você, para sua família. Que você seja agraciado com mais conhecimento hoje, tá bom? E que você acompanhe com a gente os estudos. É uma alegria muito grande, Shabbat Shalom. É uma alegria muito grande ter esse momento, esse espaço aqui para conversar com vocês. Eu quero começar com Efésios capítulo 4. E essa foi uma palavra que realmente eu tinha que falar desses versos, porque à medida que eu estava estudando, eu fui tendo várias confirmações. Eu mexia na palavra, buscava alguma referência, eu abria a Bíblia em Efésios, capítulo 4. Aí eu mexia em outra parte, eu abria em Efésios, capítulo 4. Então, procurando o meu caderno de anotações, abri o caderno, Efésios capítulo 4. Então tá bom, vamos falar de Efésios capítulo 4. Então, se vocês estão prontos, vamos começar. Esse capítulo 4, ele está falando principalmente da unidade do corpo de Mashiach, de Jesus. Então eu vou começar com a leitura e aí eu vou explicando verso a verso. Vamos ver quanto tempo que a gente consegue fazer. Eu não espero tomar muito tempo nessa live, para não ficar um comentário muito longo e para a gente poder focar em, menos assuntos, para eu até conseguir colocar na descrição os assuntos que foram tratados. Porque a gente fala de tanta coisa que não dá nem para determinar o que eu falei, né? Então vamos lá. No capítulo 4, verso 1, começa assim: Eu, portanto, um prisioneiro do nosso Senhor, que lhes peço que andem como é adequado para o chamamento com que foram chamados. Paulo, ele já começa dizendo que ele é um prisioneiro, por vários motivos, e um deles é que a carta de Efésios foi uma das 4 cartas que Paulo escreveu enquanto ele estava preso no cárcere. Então, literalmente, ele era um prisioneiro ali, né? E o motivo da condenação dele era justamente o testemunho e o chamado dele para apregoar a boa nova do Mashiach, tá bom? Verso 2: Com toda a humildade na mente e mansidão e longanimidade, e sustentando um ao outro com amor, e sendo diligentes para manter a harmonia da ruach, do Espírito, com o cinto de Shalom, com essa ligação da paz entre os irmãos. Uma coisa que é interessante é que Paulo, não só nesse verso, mas ao longo desse capítulo, ele fala algumas vezes a respeito da tratativa entre os irmãos. Essa tratativa de paz, de mansidão, de gentileza, de doçura uns com os outros. E aí, uma coisa que é interessante é o seguinte, que foi até uma palavra que eu vi uns anos atrás, a respeito da forma de pregar, oi, bem-vinda, da forma de pregar e de exortar os irmãos. E eu comecei a prestar atenção que existem pregadores e existem pastores e líderes e tal, que alguns são muito gentis e outros não. E isso é uma coisa importante porque todo mundo vai de alguma forma buscar refrigério na palavra ou em alguma pregação.
E muitas vezes uma palavra dura, ela afasta as pessoas daquela pregação. Só que o pregador, ele tem a responsabilidade de ser um porta-voz do Mashiach, de ser um porta-voz do Evangelho de Jesus. E dependendo da sua pregação, se ela for, digamos assim, dura no sentido de provocar mais dor e causar mais dor para a pessoa que está ouvindo, você está falhando em disseminar a palavra. Então, sim, a gente tem que exortar e a gente tem que chamar as pessoas para a verdade, mas todo mundo está passando por alguma dificuldade ou por alguma prova e que muitas vezes a pessoa precisa de acolhimento, certo? Então é importante isso, a gente ter essa noção do acolhimento, da gentileza, da doçura para falar com as pessoas e até para transmitir as ideias. Eu sei que tem muitos ensinamentos que eu passo que para a maioria das pessoas é algo novo, é algo que a pessoa nunca ouviu. E a forma como eu tenho que transmitir tem que ser a mais compreensível possível para que qualquer pessoa consiga entender o que eu estou tentando passar, certo? O que adianta eu começar a falar difícil aqui, começar a falar conceitos que a pessoa nunca ouviu? Ela simplesmente não vai absorver uma bênção que pode estar chegando na vida dela. Para quem chegou agora, eu estou lendo Efésios capítulo 4. E agora eu vou para o verso 4. Quando que vocês sejam um só corpo, e uma ruach, um espírito, como também foram chamados em uma esperança do seu chamamento. Porque Yahuwah, Deus, o tetragrama, é um. A fé, a emuná, é uma. A imersão é uma. E Elohim, o Pai de todos, é um. E sobre todos, e com todos, e em todos. Vamos lá. Então, a gente tem vários pontos para a gente prestar atenção aqui. Na forma de conduzir a nossa fé e na forma de conduzir a nossa transformação, o nosso caminhar junto com Mashiach, junto com Jesus. Primeiro, porque Yahuwah, Deus, é um. O Mashiach, Jesus, falou diversas vezes isso. Eu e o Pai somos um, porque o Pai é um e tudo mais. Mas aqui o que Paulo está resgatando nessa carta, ele está resgatando uma oração muito importante, que é chamado do hino nacional de Israel, que é o Shema. Shema é uma palavra em hebraico que significa ouvir. E essa oração do Shema está em Deuteronômio, capítulo 6, do verso 3 ao 9. Na verdade, ela é mais longa, mas o principal é do 6 ao 9, que fala o seguinte: Shema Israel, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad. Então, ouça Israel, Yahuwah é o nosso Deus, e Yahuwah é um. Na sua Bíblia pode estar Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. E é muito reforçado esse sentido da unidade do Criador para que você se distancie dos múltiplos deuses, dos poderosos, dos santos, e lembra que eu falei de santos semana passada? Dos outros deuses. Toda a parte do Antigo Testamento, da Torá, reforça muito a respeito de não adorar outros deuses, de não adorar deuses estranhos. E o primeiro dos 10 mandamentos, das 10 palavras, é justamente você somente render louvores ao Criador, a mais ninguém. Você não pode adorar a criatura e nem a criação, apenas o Criador. Tá? Então, o que Paulo está falando no versos 5 e 6, ele está relembrando a respeito do Shema, que é essa oração. E fala, o Elohim, o Pai de todos, é um. E aí, essa parte que é muito interessante, sobre todos, com todos e em todos. Quando você amplia os seus conhecimentos e você passa a ter mais contato com uma linguagem, digamos assim, metafísica, certo?
A Kabbalah tem muito disso. E quando a gente fala hoje conceitos novos, a física quântica, não sei o quê, o Criador, ele quando fala ele é o sustentador de todas as coisas, o doador da vida, que esse é um conceito do pensamento aramaico, o Criador, ele é aquele que fornece a substância que une todas as coisas. Aí você fala, nossa. Então, vamos pensar no átomo. Então, a gente tem o átomo, e o átomo tem os prótons, os nêutrons e os elétrons. E aí o elétron, ele fica, então a gente tem o próton e o nêutron aqui, e a gente tem os elétrons aqui, né, orbitando. Ok. E aí você pensa, tá, mas o que é que liga esse elétron para orbitar em volta do próton e do nêutron? Então, essa substância que une todas as coisas, ela é provida pelo Criador. Essa substância não é o Criador. Então, a gente vê que é um conceito profundo e é um entendimento muito avançado, mas hoje, na nossa sociedade, no nível de cultura e desenvolvimento e educação que a gente tem e noção tecnológica de ciência que a gente tem hoje, a gente consegue compreender com mais facilidade explicações como essa. Então, os antigos, então na época dos apóstolos, peraí que eu estou desligando a minha impressora porque ela decide aparecer na hora que eu estou gravando. A forma deles falarem era isso, que o Criador ele está em todos, porque tudo que existe, toda a nossa realidade física, digamos aqui, nessa terceira dimensão que nós estamos, ela é sustentada pela substância que o Criador provê. E existe um outro conceito também, que tem pessoas que, eu vou jogar, eu já ouvi várias vezes, eu vou jogar para o universo. Joga para o universo. Como se o universo fosse o Criador. Não, o universo não é o Criador. O universo está dentro dele. É incrível isso, é incrível. E vamos lá, no verso 7, Paulo fala assim: mas a cada um de nós foi dado o Hesed, o favor imerecido, segundo a medida do dom do Mashiach, de Jesus. Por quê? Cada um recebe a sua porção de fé, de capacidades de servir o reino, de, como é que eu vou dizer, de amor para com o próximo e tudo mais. Então, a gente aprende na palavra que até a fé que você tem foi uma porção que você recebeu do Criador. Para que todas essas coisas? Para deixar bem claro que ninguém pode se vangloriar de nada. Nada, nada. Tudo são porções. Até a guarda dos mandamentos, a guarda da Torá, tudo são porções que a pessoa recebe para aquilo. Então, e aí é muito fácil quando a pessoa conhece alguns conceitos da Torá, do Shabat, dos mandamentos e tudo mais, das festas. É muito comum a pessoa logo de cara começar a se culpar e começar a apontar as próprias falhas. Poxa, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, eu não consigo cumprir. Porque fulaninho faz muito melhor que eu e tal. Só que até isso é uma armadilha de Satã, para esmorecer a sua fé. Porque à medida que você serve e pratica a sua fé com todo o seu coração e com toda a sua dedicação e alegria, é aí que você cresce e vai recebendo mais dessas porções. Então, isso é para tirar também o peso que fica na gente, muitas vezes, da gente não conseguir cumprir determinadas coisas. É diferente da pessoa se acomodar e não querer mudar, é muito diferente. Mas você receber esse peso, essa acusação, presta atenção, porque isso aí é uma armadilha do inimigo.
inimigo, é uma seta inflamada do inimigo, justamente para enfraquecer a sua fé e para que você diga assim, eu já não consigo mesmo, então eu não vou fazer nada, tá? Lembrem-se que o inimigo, Satã, ele também é chamado de o acusador. E quando você se entristece porque você sente culpa, significa que você está sendo acusado e significa que você está recebendo culpa. Essa culpa vem de onde? Não vem do Mashiach, não vem de Jesus, porque o sacrifício dele não cobriu os nossos pecados. Ele só pede para que a gente não peque mais. Não é isso que ele falou? Vai, não peque mais. É apenas isso. É esse respeito que nós temos com o sangue derramado na cruz e com o mandamento e com a palavra para que você se transforme, certo? Agora, quando vem aquele sentimento de culpa sobre você, tenha certeza absoluta que isso aí é uma seta do inimigo. Absoluta. Como num tribunal. A gente tem o justo juiz, a gente tem o Mashiach, Jesus, que é o nosso advogado, que é o nosso intercessor, certo? E a gente tem o acusador, a promotoria. E o acusador é Satã. É ele que fica acusando e que fica jogando essas setas inflamadas para cima de você, para enfraquecer a sua fé, para que você não faça nem o que você está fazendo, mais ou menos. Porque à medida que você continua se esforçando, você vai melhorando. E na verdade não é, eu falei se esforçando, mas é até errado. Você vai melhorando porque você vai recebendo mais porção do Criador. A palavra diz, amém na sua também, Ale, sabedoria para nós. A palavra diz que o Criador, e isso é um dos versos que eu mais gosto, quando eu falo assim, ele sonda os corações. Ele sonda os corações. Não está falando que ele sonda os seus atos. Não está falando que ele sonda até mesmo o que você fala. E a gente tem que cuidar da boca, hein? Mas ele sonda os corações. Porque o nosso coração é uma usina de energia e é o grande motivador e o canal motivador de transformações, certo? Dependendo da intenção do seu coração, você pode ser bênção ou maldição. Você consegue realizar e transformar a vida de muitas pessoas para bem ou para mal. Então, como o Criador ele sonda os corações, ele que é o justo juiz, ele consegue saber se, mesmo errante, mesmo falhando em muitas coisas, ele vê e fala assim, não, olha, eu estou vendo a intenção do coração desta pessoa fazendo tal mandamento e tal melhoria, é genuína, então eu vou prover uma porção maior, eu vou prover transformação na vida dessa pessoa. Vocês verem como é profundo o negócio. E a palavra ela sempre faz assim, ela liga, dá a volta, ela liga de novo e te volta e joga de novo, tá? No verso 8, fala assim, portanto, isso é dito, ele ascendeu ao alto e levou cativo o cativeiro e deu dons aos filhos dos homens. Ora, quem subiu, senão aquele que também antes desceu às profundezas da terra? Então, aquele que desceu é também o mesmo que subiu, muito acima de todos os céus, para que pudesse cumprir todas as coisas. E aí agora é uma parte muito bacana para a gente reforçar justamente a valorização dos dons de cada um. Porque talvez você que está me assistindo, você não tem um dom de profeta, mas você tem o dom de aconselhador. Você pode ter um dom de ouvidor, você pode ser um bom ouvinte, certo? Porque muitas vezes o que alguém pode estar precisando é apenas falar. E você vai prover cura e alívio para essa pessoa só de ouvir. Pode ser que o seu dom que você recebeu, não é seu, você recebeu, talvez o seu dom seja de acolher. Pode ser.
de dar um abraço na hora certa, de dar conforto para alguém na hora certa, o dom da mãe, que vai dar todo o conforto num lar e aquela mãe consegue transformar a vida de gerações, certo? Olha só, e ele deu para alguns, para apóstolos, alguns para profetas, e alguns para proclamadores, e alguns para pastores, e alguns para mestres. Tudo isso para a edificação do corpo do Mashiach. Aí tem gente que fala assim, mas se eu não sou apóstolo, se eu não sou profeta, se eu não sou pastor, se eu não sou proclamador, se eu não sou mestre, nossa, eu tenho que ter um desses dons. Não, cara pálida. Não. Um dom de ajudar o necessitado. Um dom de fazer uma comida maravilhosa que vai dar alegria no coração de alguém. São muitos dons e todos os dons são indispensáveis. Então, muitas vezes, ao invés de buscar os seus dons fora, analise na sua vida, porque com certeza absoluta, eu te digo com 200% de certeza, que você já está exercendo os seus dons. Só que você não olha e começa a procurar outros. Sim, mas se eu não faço isso, não, tudo bem, eu sou uma boa mãe, eu sou um bom pai, eu sou um bom vendedor, um bom proclamador, um bom pastor, tudo bem. Mas eu quero ser profeta também. E se a sua porção for essa? Se for para você receber alguma outra porção, você vai receber de acordo com a vontade do Criador, não da sua. E tudo isso é para edificação do corpo do Mashiach. Então você vê que os dons, eles são para edificação do corpo. Toda a finalidade da obra da criação é a redenção dos seres humanos que vem nesse teste, para que eles sejam purificados para edificarem o corpo do Mashiach. Então, a finalidade de toda a criação é o quê? É o corpo do Mashiach. Meditem sobre isso. É uma coisa muito profunda. Meditem sobre isso. Tudo que é no macro é no micro. Então, vamos pensar. Se você pega uma árvore que é cortada, vamos lá, você pega uma árvore que corta a árvore assim, e aí você tem os veios, aqueles desenhos da árvore. E os veios da árvore são exatamente iguais às nossas digitais. Tipo, não exatamente iguais, seguem o mesmo padrão das nossas digitais. Quando você vê as raízes de uma árvore que se projeta no chão, elas seguem o mesmo desenho de todos os vasos que irrigam a placenta da mulher quando ela vai gerar. Tudo na natureza é espelhado. Tudo na natureza existe um macro e um micro. Em tudo. E essa é o que a ciência chama que é a assinatura de Deus. Certo? Esse padrão, e é um padrão matemático, geométrico, certo? Esse padrão é o que a ciência chama de assinatura de Deus, o tal do design inteligente. O Criador, ele é o matemático, ele é a matemática, certo? E tudo da criação segue padrões específicos. Aí a gente tem Fibonacci e tudo mais, né? Mas o que eu estou falando aqui tudo é o macro e o micro, tudo. Então, quando a palavra diz que nós edificaremos o corpo de Mashiach, o corpo de Jesus, gente, a gente olha o mundo, a natureza, os céus, e a gente sabe que o universo, a gente está dentro de um sistema fechado aqui no nosso mundo,
e daí a gente tem a galáxia, a Via Láctea, o universo, só que tudo isso está dentro do Criador. E tudo isso é um espelhamento do corpo do Mashiach. Aí dá para dar uma viajada. Aí a gente pensa, nossa, então nós somos como uma célula no corpo do Criador. Imagina o corpo do Criador. Gente, dá para ir muito longe aqui. E você vê, tudo isso a gente tira de versos simples, só de falar o corpo de Mashiach. Olha só no verso 13. Eu estou falando Efésios 4, verso 13 agora, para quem chegou, tá? Até que todos nos tornemos um só na emuná, na fé, e no conhecimento do Filho de Elohim, Filho de Deus, e sejamos um homem perfeito de acordo com a medida da estatura da plenitude de Mashiach, da plenitude de Jesus. Olha só que coisa. Nesse verso 13 fala assim, para a edificação do corpo. E existe uma meta na pregação, existe uma meta maior para tudo isso, para a proclamação do Evangelho e tudo mais. E a meta é que Jesus, que o Mashiach seja revelado. Olha só, até que todos nos tornemos um só na fé e no conhecimento do Filho de Elohim. Então, todos nós, até hoje, que estamos recebendo a revelação de Jesus, a revelação de Mashiach, e tem um monte de gente aí fora que não crê, que acha que não precisa, que acha que Jesus nem existiu, que está acreditando em um monte de historinha fake, falando, não tem comprovação de Jesus na história e não sei o que, não sei o que. Como que não tem? Tem muita gente aí fora, pessoas instruídas, que elas, até o momento, elas estão condenadas ao inferno, porque elas não têm o testemunho de Jesus. Não adianta cumprir mandamento, fazer boas obras, não adianta a pessoa mandar comida para a África e alimentar morador de rua, ou não adianta. Se esta pessoa não tem o testemunho de Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo, se esta pessoa não declara que ele veio em carne, morreu por nós, ressuscitou e subiu aos céus, se essa pessoa não tem esse testemunho, ela não tem obrigação sua. Isso não te garante a salvação. Ele é a porta, ele é o caminho e ele é a vida. Por que a vida? Porque você tendo ele, você tem o ticket da Nova Jerusalém, você tem o ticket da vida eterna. É por isso que ele é a vida, porque sem ele você herda a morte, tá? Então, quando fala que essa é a meta, é porque desde o começo, desde o início, até mesmo Abraão, que foi muito antes dos evangelhos, ele proclamava a unidade do Criador, tá? É que aí já é um estudo um pouco mais além, que é o que eu dou para o pessoal da minha turma que estuda comigo, que aí eu mostro como que Abraão fazia, né? Abraão, ele era um homem justo e ele ficava na porta da tenda dele, para quê? Para dar suporte para os peregrinos que passavam, para os nômades que passavam. E naquele momento, quando ele dava água para um nômade que estava no meio do deserto, imagina, é vida ou morte aquilo lá. Um copo d'água era vida ou morte. E naquele momento, ele exortava aquela pessoa para o Deus único, para que a pessoa saísse da idolatria. É demais. Deixa eu ver.
como creram se não há quem pregue. Exatamente, Gélio, é isso aí. Então, o que nós temos que fazer é isso. Em todo lugar que eu vou, não tem aquela coisa que fala assim, eu estou em louvor constante, adoração constante, eu estou em ministração constante. Tudo que eu falo, eu sempre estou com algum verso na mente que vem, na boca. As pessoas muitas vezes vêm falar comigo porque elas já estão esperando algo de uma palavra, porque o Espírito Santo usa você o tempo todo. E você tem que estar muito treinado e afinado na sintonia dele para você ser um bom canal. Legal, né? Olha aqui no verso 14. E não devemos ser crianças agitadas e levadas por todo o vento de ensinamentos enganosos dos filhos dos homens e por sua própria astúcia, estão conspirando para enganar. Então, assim, a criança é aquele símbolo da imaturidade espiritual, imaturidade na fé. E a gente vê que essas pessoas imaturas, que são como crianças, eles são levados por todo vento de ensinamentos enganosos. A palavra vento, como eu já expliquei outras vezes, não sei se tem alguém novo chegando aqui, a palavra vento é ruach. E ruach significa sopro, vento e espírito. Então, quando a gente lê essa frase, que as pessoas são levadas por todo vento de doutrinas, ou a gente pode ler também por todo espírito de doutrinas enganosas, doutrinas de demônios. Então, quando você não tem uma fé madura e racional, você cai em papo furado, mesclado de pregação. Você cai em doutrinas de demônios travestidas de Bíblia, de versos. Lembrem-se que Satã, nosso acusador, nosso inimigo, ele é um dos maiores conhecedores da palavra. Lembra da tentação no deserto? Ele provocava o Mashiach, Jesus, com a palavra, e o Mashiach retrucava com a palavra. O mal travestido de luz, é isso aí, mas... Então, prestem atenção, porque quem tem uma fé como a de uma criança, uma fé emocional, uma fé sem embasamento, por isso que você tem que ter um ensino consciente, consistente, profundo e muita paciência para aprender e para ouvir. Talvez tenha gente que entra aqui na live, escuta alguma coisa, porque às vezes quer que eu fale rápido ou quer que eu fique falando algo muito emocionante, mas o que eu chamo vocês é para o raciocínio. É para o raciocínio. A gente vê que muitas vezes, um único verso te traz tanta revelação apenas pelo fato de você ler devagar. Apenas pelo fato de você pegar palavra por palavra, saborear aquela palavra, mastiga aquela palavra, pensa nela, olha no dicionário, entenderam? Então, a fé madura, racional, a fé de adulto, é essa, é a consciente, é aquela que a pessoa não vai se perder nessas trocentas doutrinas que estão arruinando com a vida das pessoas. Arruinando com a vida das pessoas, com a família das pessoas. Mas nós devemos ser firmes em nosso amor para que em tudo cresçamos no Mashiach, Jesus, que é a cabeça, o líder. E por ele todo o corpo... Então agora vamos lá, hein? Vamos fazer aquela visão macro, tá? Que eu falei. E por ele todo o corpo é construído e ligado em todas as articulações,
de acordo com o dom que é dado por medida para cada membro. Então está falando aqui, cada dom é fornecido, provido com uma medida para cada pessoa, para o crescimento do corpo, a fim de que sua edificação seja concluída em amor. Verso 17. Mas digo isso e testemunho em Yahweh, em Deus, que a partir de agora vocês não devem andar como o restante dos goim que andam na vaidade de sua mente. Essa expressão goim significa estrangeiro, estrangeiros, porque é plural, né? Goim, estrangeiros. Tudo bem. Só que vocês têm que compreender o conceito, tá? Porque os apóstolos, eles eram todos judeus. Após eles, vieram várias pessoas para seguirem e servirem o Mashiach e proclamar o evangelho, tal como os apóstolos, que não eram judeus, que eram das outras tribos de Israel, tá bom? Eram 12 tribos, então as 10 tribos perdidas, tudo mais e tal. E esse conceito de estrangeiro se aplica tanto para pessoas que não faziam parte do povo de Israel, que não faziam parte das 12 tribos, como também de pessoas que estavam afastadas do caminho. Qual que é o caminho? É a Torá, são os mandamentos, os preceitos. Então, tem várias partes na Escritura que a gente vê até uma rincha, uma discussão, que é usado esse termo goim de uma maneira pejorativa. Muitas vezes estavam se referindo a cidadãos naturais, mas que de tanto que tinham se afastado dos preceitos e de tanto que tinham se contaminado com as idolatrias, essas pessoas viraram estrangeiros, tá? Então aqui nessa parte, Paulo, ele está falando sim de estrangeiros literal, mas de pessoas que de tão contaminadas pela idolatria, pelas práticas, essas pessoas se tornaram como estrangeiros, como fora do corpo, como fora do povo. Lembrando que todos somos Israel, tá? 18. E eles são escuros em suas mentes. Essa tradução está do aramaico, tá, gente? Eu acho que em algum lugar deve falar sem discernimento, tá bom? E são alheios à vida de Elohim, de Deus, porque não há neles conhecimento, por causa da cegueira de seu coração. Escuros em suas mentes, sem discernimento. Então, escuridão, trevas, luz, bênção, presença do Criador. Então a gente vê que fala muito de cegueira do coração, e aí o Criador ele sonda os corações, então ele não vê aquela qualidade para com ele, tá? Eles cortaram a sua esperança e entregaram as suas almas à lascívia e ao trabalho de toda a impureza na sua cobiça. Então você vê que são pessoas que cortaram a sua esperança, por quê? Porque elas estão afastadas do Mashiach, elas rejeitaram o sangue dele, elas não têm o testemunho dele e não vivem debaixo da proteção dele. Essas pessoas estão entregues à morte. Por isso que o Mashiach, Jesus, ele fala assim, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Essas pessoas, elas estão mortas porque elas não têm o testemunho do Mashiach. Então, pessoas que já naquela época que não aceitaram ele, que não reconheceram ele por quem ele é, essas pessoas, elas já estão mortas, tá? E entregaram as suas almas à lascívia e ao trabalho de toda a impureza na sua cobiça. Então a gente vê que sempre vem acompanhado de uma carga boa de pecados, né? Então a gente tem a imoralidade, a sensualidade, a cobiça. Mas não foi assim que aprenderam sobre o Mashiach. Se verdadeiramente o ouviram e por eles aprenderam conforme a verdade em Yeshua, em Jesus.
Uma coisa que eu costumo sempre dizer com várias pessoas que eu converso, que não tem como, não existe possibilidade de uma pessoa que conheceu Mashiach, que teve contato com ele verdadeiramente, não tem como essa pessoa ser acometida de depressão, de ansiedade, ou dela ser tomada por demônios, ou rolar alguma possessão. Não tem como uma macumba prejudicar essa pessoa, não tem como nenhum trabalho, nenhum patuá, nenhum amuleto, nada é capaz de prejudicar essa pessoa ou tocar essa pessoa. Não existe. Não existe. Por isso que é muito importante, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo, olha quanta gente com depressão por aí, quanta gente se acabando em ansiedade. Templo do Espírito Santo. Se você é templo da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, o mal não tem espaço, não tem como. Então, por isso que fala, busque enquanto é possível achar. Busque a Ruach HaKodesh. Só que aí, antes de eu conhecer a Torá, eu pensava assim, nossa, mas como que eu vou fazer? Tipo, eu já aceitei Jesus, aceitei Jesus. Por que eu continuo tendo problema? Quer dizer, problema você vai ter a vida toda, tudo bem, são as provas da vida, tá bom, mas por que eu tô deprimido? Por que eu tô ansioso? Entendeu? Esses males que afligem a nossa alma. Porque tem espaço para o mal ocupar você. Tem a brecha. Exatamente. Isso aí, Gé. Ainda tem espaço para o mal te tocar. E aí, quando eu não conhecia a Torá, eu falava, mas como? Como isso? Como isso? É isso que os mandamentos fazem. É para isso que os mandamentos servem. É para te resguardar. Para te resguardar. Te resguardar do pecado, te resguardar da contaminação. Por exemplo, tem um mandamento na parte da alimentação que está lá em Levítico 11, 14, eu não me lembro agora direitinho. Mas se não é Levítico 11, é Levítico 14, que fala da alimentação. Dentre alimentos coisas que você não pode comer, por exemplo, do mar, só que você pode se alimentar é o peixe que tem escama e barbatana. Se for um peixe que é de couro, que ele não tem escama, por exemplo, o cação, se não me engano é o cação. Na verdade, esse animal, ele tem obviamente a função dele, mas ele é intitulado como impuro, imundo. Por quê? Porque a finalidade dele não é para alimento. E quem diz isso é o Criador do universo, o Criador que fez você e que fez o cação, por exemplo, tá? Então, aquele animal, ele não foi idealizado para alimento e por isso ele é caracterizado como imundo para alimentação. Então, quando você tem aquela lista lá em Levítico 11, 14, que eu não tenho certeza agora, ele relata do que você pode se alimentar ou não. Só que é errado a gente falar alimentos impuros e alimentos puros. Por quê? O que é impuro nem é considerado alimento. Entenderam? O conceito do negócio. E lá fala... Por que eu falei do alimento do mar, por exemplo? Porque tem um bichinho que é muito comum comer, que é caro, né? Por exemplo, o camarão. O camarão, ele é imundo. O camarão, ele é a barata do mar. Então, ele tem a função dele, de limpeza, dos detritos, de filtragem da água, piriri, pororó. Mas ele é imundo. Tá, aí você fala, mas é bitolação. Não é bitolação, é proteção para você. Por quê? Porque se você ingere o camarão, ele contém nele mesmo toxinas, ele contém nele mesmo substâncias que são nocivas, é coisa que vai até no seu cérebro.
e aloja lá, e que te contamina, e que te deixa doente, e que prejudica o seu templo. E se você está com o seu templo doente, impuro, olá, se você está com o seu templo doente e impuro, são as brechas. E o que é que vem, além dos demônios? As doenças. Tudo isso é desequilíbrio. Vocês veem como tudo liga? Então, quando você começa a olhar para a palavra como um manual para a sua vida, um código de conduta, e que toda a finalidade ali é para o seu bem, você fala, peraí, então calma aí, então isso aí não é bitolação? Então isso aí não é coisa de religioso? Gente, eu ainda vou fazer um vídeo, que aí eu vou focar mais pro YouTube, que lá eu vou conseguir trazer estudos mais longos assim. Eu vou falar especificamente do espírito da religiosidade. Este demônio que acaba com a vida das pessoas e enfraquece a fé das pessoas e esfria a fé das pessoas. Sim, carne de porco é uma carne imunda. É um animal imundo. O porquinho, coitado, coitado do porco, ele tem a função dele. Mas aquela carne, ela naturalmente, ela tem muitos micro-organismos e eu esqueço os nomes. O negócio se aloja no cérebro. Gente, não é bitolação, é instrução, é proteção. O Criador do Universo, que criou o porquinho, que criou o camarãozinho, que criou você, ele vira para você e fala assim, ó, fulaninho, Zezinho, não coma disso aqui, porque isso aqui não é comida, isso aqui é o faxineirinho do mar. Lagosta, lula, ostra, mexilhão, cação, tem um monte. Entenderam? Não é demonizar o negócio, é você ser consciente. Peraí, mano, peraí. Ó, e que você, verso 22, e que vocês possam deixar de lado suas antigas condutas, o velho homem foi destruído pelos desejos do engano, e sejam renovados no espírito de suas mentes. Então você vê que não tem como você verdadeiramente ser templo do Espírito Santo, não tem como, sem você ser transformado. Então você não é templo. Você tem que passar por transformação. Por isso que essa coisa da redenção e do retorno e da purificação, é óbvio que não vai ser uma coisa confortável, é lógico. Tipo, quando eu fui aprendendo a Torá, o negócio da carne de porco, gente, eu amava salaminho. Vixe, eu gostava de comer rosbife, sabe? Rosbife. Aí você vê do que é feito o negócio. Nossa, o negócio tem até pele de porco. Eu adorava comer aquilo. Gente, olha o que é isso. Tá? Não tem como, você muda. Você muda. Portanto, e vistam-se do novo homem, aquele que foi criado por Elohim, por Deus, em justiça, em kedushá, em santidade, em pureza da verdade. Portanto, cessem a mentira e falem a verdade, cada homem com seu próximo, pois somos membros um do outro. Essa coisa da mentira, nossa, é um negócio muito forte, porque assim, lá em Apocalipse, acho que é o 18, capítulo 18 ou 20, eu sempre confundo, fala assim, aos fornicadores, aos adúlteros, aos mentirosos, a eles está reservado o lago de fogo e enxofre. Caraca, gente, a mentira é séria. Mentirinha, mentirona? Mentira. Quem é o pai da mentira? Se eu não viver isso que eu estou falando para vocês, eu sou uma mentirosa. Se eu não, por exemplo, se eu falo para vocês da transformação
e eu não estiver vivendo transformação, sou pura? Não. Tô no processo. A gente acorda e dorme pecando, mas se eu não estou nesse processo e buscando a purificação, eu conto com o sangue dele, entenderam? Mas eu falar que eu sou super santa, que eu sou super perfeita, ou qualquer um que diga isso e use isso para apontar o dedo, é só ler esse verso de Apocalipse. Eu acho muito forte. Então, muitas vezes é fogo, né? Porque tem hora que a gente não quer falar, né? Mas depende da pergunta que a pessoa faz, você não pode mentir. É duro, né? Você ser... Cara, você ser verdadeiro o tempo inteiro não é fácil, é difícil. Mas é a vida do servo, né? Quem é o pai da mentira? É isso aí, gente. Pai da mentira. E é pesado. Eu sou filha do rei. E é assim que eu quero ser chamada. Certo? É assim que eu quero ser chamada. Portanto, já falei. Irem-se e não pequem. E não deixem que o sol se ponha sobre a sua ira. Tá? Tem uma comemoração que é Yom HaKippurim. Em português é o Dia das Expiações. É em meados do mês de setembro, tá bom? E um dos requisitos de Yom HaKippurim, do Dia das Expiações, é você se desculpar com as pessoas, é você acabar com inimizades, é você fazer as pazes com alguém que você está brigado. Gente, é difícil isso, imagina você. Por quê? Porque no mandamento fala que você tem que apresentar uma oferta sua você tem que apresentar uma oferta para expiação dos pecados e tudo mais, né, que falava. E aí, só que você não podia apresentar essa sua oferta se você não tivesse se reconciliado com seu irmão. Então a palavra manda fala assim, não vem ofertar não. Então você volta, se reconcilia com seu irmão e aí você vem ofertar. E onde que está isso? Na oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Pesado. Viu só como não dá para servir de qualquer jeito? Viu só como não dá para pegar o sangue dele no madeiro e continuar vivendo de qualquer jeito? Será que a gente está desperdiçando o sangue puro dele? E um dos primeiros passos é a gente nunca apontar o dedo para ninguém. Por isso que eu não falo assim, olha, será que tem alguém aí que está desperdiçando sangue? Não. Será que nós, eu me incluo, estamos honrando o sangue? Isso aí é para cada um, né? E principalmente essa coisa de apontar o dedo. Olha, aquele cara lá não faz, mas e eu? E eu? Então é melhor ficar quieta, é melhor fechar a boca. Eu ainda vou fazer um vídeo falando do espírito da religiosidade. E aí isso até é um convite para vocês que estão assistindo agora e que vão assistir depois gravado, para vocês se inscreverem no canal do YouTube, que em breve eu começo com estudos maiores lá. Porque lá eu acredito que seja um público mais voltado para o estudo e para essa meditação, mais pessoas que talvez estejam mais interessadas assim, no estudo mais aprofundado, que é o que eu faço, tá? E eu só não tenho vídeo lá porque eu tô aprendendo a mexer com o YouTube. Desculpem, gente, eu quero fazer um negócio legal, com introdução, tudo bonitinho pra vocês. Eu tô aprendendo, tá? No Instagram, pega o celular e filma. Lá é diferente, o vídeo tem que ter uma qualidade maior, né? Dá risada, mas a pessoa tá aprendendo aqui. A pessoa não é blogueira, nunca fui. Tô aqui porque o pai mandou, então eu tô fazendo.
Irem-se e não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a sua ira. Você sabe por quê? Porque se você... sabe que o rancor, existem entidades malignas que elas se prendem na alma da pessoa. Existe o espírito do pesar, é um demônio, tá? É o espírito do pesar, o espírito da amargura, que eles se prendem a você, a mim. Por isso que a gente não pode nutrir esses sentimentos. É fogo, né? É embaçado. E não deem lugar a Satã. E aquele que estava roubando não deve roubar, mas trabalhar com as mãos e servir com boas obras, né? Com as obras de justiça, que são os mandamentos, de modo que possa dar a quem tem necessidade. Não deixe qualquer palavra odiosa sair da sua boca. Isso é importante. Mas apenas a que for boa e proveitosa para a edificação e que dê favor, graça aos que ouvem. Palavra odiosa. Duas coisas. Palavra de baixo calão, palavrão que não edifica nada. Na verdade, você está... Templo do Espírito Santo. Se você tem a porção do Espírito Santo dentro de você, como que você pode proferir palavras sujas na sua boca? Você entristece o Espírito Santo. E outra coisa, palavra odiosa também é um termo no hebraico lashon hara, que significa, eu já fiz post disso, significa língua maldita. A língua maldita, ela é muito perigosa porque ela deixa um rastro de sangue por onde ela passa. Porque a fofoca, a lashon hara, a língua maldita, ela é um pecado de sangue porque ela provoca morte espiritual. Tanto que, determinada congregação, era uma bênção. Nossa, eu já ouvi tanto isso. Aí começa o negócio de fofoca. A congregação foi desfeita. Acaba com famílias, acaba com amizades, a língua maldita. Por isso que, inclusive... Quer ver um exemplo muito bom? Sabe lá, eu acho que é Êxodo, será que é Êxodo? Posso estar confundindo, eu sempre troco os versos. Mas sabe a revelação de Corá? Que ele foi fazer o quê? Ele foi falar mal de Moisés, de Moshe, e ele cooptou várias pessoas para ficar do lado dele, e Coré, ele era um levita, ele era um homem muito importante, ele era um excelente, como fala, cantor? Tem algum nome, né, gente? Eu não sei. Ele era, no louvor, parece que ele era incrível, e ele era um pregador incrível. Ele era muito melhor para falar do que o próprio Moisés, que Moisés tinha a língua presa, tudo mais. E Corá, no hebraico, ele tinha essa inveja e ele cometeu esse pecado da língua maldita e ele acabou arrastando muitas pessoas para essa maldição e a gente sabe o que aconteceu, né? E não entristeçam a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo de Elohim, de Deus, por quem foram selados para o dia da redenção. Lembra, semana passada eu falei dos selados, né? Os selados que tem o selo do Elohim vivo na testa, na mão direita, que é a mão de poder, a sua mão de decisão. E esses selados são aqueles que nos 5 meses de tormento na terra, eles não serão tocados, os selados, e são os selados que vão ser arrebatados. É o povo do arrebatamento, esse aqui, tá? Toda a amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmia devem ser tiradas de vocês, bem como toda a maldade. E sejam doces um com o outro e misericordiosos, piedosos, perdoando um ao outro, como Elohim, Deus, nos perdoou no Mashiach. Tá falando tudo, né? Mas, o que a gente tem que lembrar entre os irmãos? Não é nossa responsabilidade. Gostou, né, do arrebatamento? É isso mesmo. Nossa, tem uns estudos lindos de arrebatamento. Mas é essa questão de
é nossa responsabilidade exortar. Falar assim, ó, você está fazendo errado, não é uma boa e tudo mais, mas não julgar. Porque quando você julga e quando você aponta, na verdade, você está negando Jesus. Cara, isso é muito forte. Sabe por quê? Quando você julga, você se coloca no lugar do juiz. E você se coloca numa posição de que você é suficiente para falar daquilo. Mas, caraca, a palavra diz que o sangue dele é o suficiente. Como que eu vou julgar alguém? É muito sério. É muito sério isso. Então, a gente sempre tem que se policiar. Já julguei muitas vezes? Já apontei dedo? Já. Me arrependi, pedi perdão e todo dia eu me esforço para caminhar no caminho. Entendeu? Socorro de pecar contra o Espírito Santo. Pessoal, se alguém quiser perguntar alguma coisa, podem perguntar. Vou beber uma água. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Uma coisa que eu percebi, enquanto eu espero ver se cai alguma pergunta, uma coisa que eu percebi, tem um delay grande de quando eu falo para o que vocês escrevem. Nossa, tem um tempo, acho que pelo menos 1 minuto para aparecer. Dizem que o jejum de palavras é muito mais que jejum normal. Você refrear a sua língua, né? Porque é a coisa... Por que a Lashon Hara é um pecado de sangue? Ele provoca a morte. Porque depende da palavra, você pode acabar com a vida de alguém. Ou você pode acabar salvando a vida de alguém. Eu tive uma amiga uma vez, minha amiga ainda, faz muito tempo que eu não vejo, que ela, quando eu conheci a primeira vez que eu conheci ela estava muito triste. E aí a gente foi conversando e tal, e eu comecei a falar de como eu estudo, do que eu faço, tudo mais. Isso aí tem um tempo, já deve ter uns 3 anos isso. E aí ela estava muito triste. E aí eu fui conversando, ela ficou muito emocionada, e ela foi se sentindo melhor, e ela foi alegrando e tudo mais, tudo mais. Depois passou um tempo, a gente conversando, ela me disse que ela estava, naquele dia, ela estava pensando em se matar. Então, você vê essas ideias que passam na mente da pessoa, que são todas setas do inimigo, todas setas do maligno, essas setas elas só precisam de um momento de fraqueza, de uma oportunidade. Imagina se eu não tivesse trazido uma palavra boa para ela, imagina se eu tivesse apontado o dedo e julgado. Será que ela teria feito o pior? Então, que só saia da nossa boca o que for bênção, o que for para edificar e salvar a vida de alguém. Existe um conceito no pensamento semítico que fala assim, que se você salva uma pessoa, se você leva uma pessoa para Jesus, Jesus para uma pessoa, você salva um mundo. Por quê? Porque a vida daquela pessoa impacta a vida de muitas outras, da família e tudo mais. E você pode mudar o curso de uma família inteira, às vezes com uma palavra. Talvez a gente nem fique sabendo, né, que fez uma bênção assim para alguém. Mas o Criador sabe. Ele tem tudo lá no grande livro dele. E quando fala de você ser amoroso, eu até marquei aqui na Torá. Quando fala de você ser amoroso e você ser carinhoso com os irmãos e não exortar com raiva, aquela coisa toda, não julgar, não apontar, isso aqui está em Levítico, capítulo 19, no verso 18, que fala assim: não tomarás vingança, nem guardarás rancor contra os filhos do teu povo, e se doarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Yahweh,
Quem que falou para se doar ao próximo como a si mesmo? Jesus, Mashiach. O que ele estava fazendo nesse momento? Ele estava citando a Torá. E aí, aproveitar essa oportunidade agora, se inscreva no meu canal do YouTube, Inteligência Espiritual, Silvia Biancalana. Nós temos os cursos A Outra Face da Bíblia, que é um curso que ficou com 4 aulas, super bacana. Nossa, gente, é muito profundo, tá? Eu diria que é um primeiro passo para você avançar no entendimento das Escrituras, tá bom? E esse curso agora ele tem uma novidade, que ele conta com um e-book. Então, quem adquiriu o curso pela plataforma Kiwify, também vai ter direito a um e-book. Ficou muito bacana, já está em finalização, está muito bonito. E eu também vou vender à parte o e-book A Outra Face da Bíblia, certo? Então, mesmo a pessoa que nesse momento, se não tiver interesse, ou não tiver condições do curso, vocês vão poder adquirir o e-book, certo? Vai ser num valor super assim bacana, né, para você começar a estudar e ter uma nova visão das Escrituras fora da religião. Eu tenho certeza que vocês vão ficar surpresos. É uma visão realmente nova e sem trava de doutrina de religião, que é o que cega muita gente. Fora o curso Outra Face da Bíblia, fora o e-book, eu também tenho o grupo de estudo acompanhado, de mentoria, que essa palavra mentoria está na moda agora, o grupo de estudo acompanhado que eu ensino a pessoa a estudar a Torá no método milenar hebraico, juntamente com revelações adicionais, que aí eu puxo diversas coisas como os livros apócrifos, mais obras da literatura judaica. Eu também trago temas da atualidade para embasar os ensinamentos, certo? O pessoal que está estudando está assim maravilhado, nunca viram nada parecido, certo? É algo realmente bem profundo, transformador, é uma visão das Escrituras que você nunca teve e na verdade você não vai achar em lugar nenhum, certo? E eu convido vocês a continuarem acompanhando, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal do YouTube, conheçam o e-book, ou conheçam o curso Outra Face da Bíblia, ou então conheçam os meus grupos de estudo acompanhado da Torá, que eu dividi em módulos para vocês mergulharem nas Escrituras e transformarem a vida de vocês, porque a palavra ela é verdadeiramente transformadora se você tira toda essa poluição que a gente tem na frente, todas essas doutrinas, esses negócios que atrapalha, que confunde. É a palavra limpa, gente, que é o que o Mashiach, o que Jesus pregava. E é por isso que o sistema religioso perseguiu tanto ele. Quem matou o Mashiach foi o sistema religioso, foi a religião, não foi o povo judeu. Porque ele era judeu, os apóstolos eram judeus, vários discípulos eram judeus, tá? Então, é sem religião, é limpo, é do jeito que ele ensinava, e esse método é do jeito que ele estudou. Demais, né? É emocionante, tá bom? Então, pessoal, um grande beijo para vocês. Shabbat Shalom. Quem chegou agora, a live vai ficar gravada. Assistam, vocês vão poder assistir desde o início. O Gero está perguntando: você acredita que o Espírito Santo nos ajuda como a agir, prosseguir a não fazer essas coisas? Sim, Rogério, é uma troca. Então, quanto mais você busca, mais você recebe. É uma troca, sempre. Imagina você é um copo cheio de água, você, eu, tá bom? Não tô definindo, mas digamos que eu sou um copo cheio de uma água preta, suja. E daí, o Espírito Santo é aquela água limpa que vem aqui.
E à medida que essa água limpa vai entrando, vai limpando essa água suja e vai saindo. Até que tem um momento que, se você continuar buscando, continuar se purificando, continuar se alimentando, você inteiro vai estar purificado. Entendeu? A Maísa, obrigada, minha querida, minha aluna amada. Toca uma alma, que bom. Francisco, a paz do Senhor Jesus, amém, amém. Então, a paz do Senhor para todos vocês, Shabbat Shalom. Esse horário foi legal, né? Esse horário. Quem entrou agora, aguarda um pouquinho, daqui a pouco vai estar gravado e aproveitem. Que bom. E eu peço desculpas até pelo horário, não sei, o pessoal aí que estava na expectativa de mais cedo, eu estou testando os horários, tá? Então, eu fazia sempre às 10, aí eu fiz às 15, hoje eu fiz às 16. Se vocês tiverem sugestão de horário que seria melhor, dá um toque, quem sabe a gente testa aí outros horários, tá bom? Beijo para vocês, Shabbat Shalom, a paz do Senhor a todos. Tchau, gente.